Irmãos, eu sou o Johnny Luiz, estou aqui para o canal Visão de Águia TV, um canal que a gente está iniciando hoje. Sou da Igreja Luz para os Povos do Jardim Liberdade, tem uma célula aqui também, e a gente resolveu fazer esse canal para estar trazendo a palavra de Deus para vocês e tal, para a gente estar compartilhando um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. E hoje eu estou fazendo a abertura, a gente vai estar trazendo as palavras sempre às terças e quinta. E hoje é o primeiro dia, ou melhor, a primeira noite, né, do nosso trabalho. E eu venho fazendo um estudo sobre a palavra, é o conflito entre o bem e o mal. E eu fiquei me perguntando se era isso mesmo que Deus queria que eu falasse e tal. Eu fiquei meio em dúvida, porque logo um assunto meio pesado, logo no primeiro vídeo. Mas é isso aí, Deus confirmou hoje o meu coração, é isso mesmo. Eu estou fazendo um estudo. E vai ser dividido em capítulos, não vai ser feito todo de uma vez, eu vou estar dividindo, vai ser entre uns 8 a 9 capítulos, e hoje é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo de hoje, o nome que eu dei foi O Livro que Revela Tudo, ou que tudo revela e tal. E é o primeiro capítulo da minha série aí, de 8 a 9 capítulos mais ou menos que eu vou estar fazendo sobre o conflito entre o bem e o mal. Lembrando que o conflito entre o bem e o mal está presente constantemente sobre nossas vidas. Atualmente, hoje, está muito coligado. E para a gente poder estar vencendo isso, a gente tem que estar conhecendo um pouco sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus, é ela que vai nos ajudar a poder estar lutando contra as coisas do mal e tal, fazendo mais a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e fazendo mais. E eu separei algumas coisas, alguns versículos sobre a Bíblia, do livro de Apocalipse, para a gente estar lendo, para a gente estar começando essa trajetória. Vamos ler, abre sua Bíblia comigo em Apocalipse 1, no verso 3. Apocalipse 1, versículo 3, que diz: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Então, o conflito entre o bem e o mal está constantemente hoje no nosso meio. E vamos falar agora sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Foi escrito por 40 pessoas, num período aproximadamente entre 1.600 anos e 1.500 anos. Eu creio que foi mais ou menos nessa faixa etária aí que a Bíblia foi escrita. Ela foi escrita em três línguas, no hebraico, no aramaico e também no grego. São coisas fundamentais para a gente poder estar sabendo aí, para Deus estar nos abençoando, para a gente estar sabendo mais sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, a nossa Bíblia Sagrada. E quem que escreveu esse livro é, claro, que é o nosso Pai, Deus querido dos céus, que a palavra de Deus está vindo direto do trono para você e o pessoal do Visão de Águia TV que está assistindo conosco aí. Vivemos o tempo todo em conflito. Então, primeira coisa, vamos aprender hoje sobre a Bíblia. Eu dividi a Bíblia em 5 partes. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas no final vocês vão acabar concordando. Primeira parte, história. Segunda parte, poesia. Terceira parte, profecia. Quarta parte, evangelho. E quinta parte, em cartas. A primeira parte, que é a história fala muito sobre a história da Bíblia e tal, e ela vai começar em Gênesis e vai até o livro de Esther. Esse aí são a parte de história, incluindo Atos dos Apóstolos. Então, você pegando a Bíblia entre Gênesis até Esther, você vai estar lendo sobre histórias, que ali no caso conta como foi a criação, Adão e Eva, sobre a queda, você vai estar sabendo também sobre Noé, sobre a história de Israel, Sansão e Dalila, eu não posso esquecer de falar deles. Então, são livros de histórias. E as histórias aí, 85% do que está escrito na história da Bíblia, entre os livros que eu acabei de citar para vocês, 85% você entende como se lê e 15% você não entende como se lê. Amém? A segunda coisa que eu vou estar falando é sobre poesia. O que é poesia, Johnny? Poesia. Por que a poesia na Bíblia? A Bíblia fala sempre de poesias. No livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no livro de Salmos, são a parte poética da Bíblia. Você dá uma poesia bem clara para vocês que todo mundo conhece, o Salmo 23, inclusive se vocês quiserem estar lendo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso daí é um tipo de poesia que está na parte poética da Bíblia, que é a segunda parte que eu dividi. A terceira parte
que eu dividi a Bíblia foi na parte profética, que está aqui, profecia. A profecia é entre o livro de Apocalipse e o livro de Daniel. O livro de Apocalipse e Daniel são um livro dificílimo das pessoas estar entendendo e tal, e então o livro de Apocalipse é bem complicado mesmo, mas tem alguns outros livros que falam também sobre profecias, no caso do livro de Malaquias e tal. Você dá uma pesquisadinha lá que você vai saber tudo sobre isso aí. Aí, juntando agora, eu vou para a quarta parte, que é o Evangelho, que na verdade o Evangelho são 4 pessoas: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 que fizeram o Evangelho, que conta ali a história de Jesus Cristo, conta ali como que surgiu Jesus, como nasceu, como foi crucificado e tal. É nessa parte. A quinta parte é a parte das cartas, que é a epístola, no caso, né? Você escolhe cartas ou epístola, tanto faz, é uma coisa só. E isso aí, as cartas, eu separei no livro de Romanos, no caso, para ficar ali o livro de Romanos, uma coisa bem legal de você estar estudando. Então, primeira parte, a história; segunda, poesia; terceira, profecia; evangelho na quarta parte; e a quinta parte eu vou estar falando sobre as cartas. Vamos começar falando agora sobre a história, né? Como que surgiu o estudo aí, as questões de história, sobre Gênesis. Se você pegar Gênesis e Êxodo hoje, a narração do início até Apocalipse, você vai ver que o conflito entre o bem e o mal dos céus aí, começou no céu. O bem e o mal começou a guerra no céu, e o conflito entre o bem e o mal é a parte que eu quero chegar para vocês. Se você pegar de Gênesis e Êxodo e for até o livro de Apocalipse, você vai ver que a guerra começou nos céus. Vamos acompanhar comigo? No livro de Apocalipse 12, 7. Vamos dar uma olhadinha aqui para você ver o que eu estou falando. Está tudo na palavra, foi pesquisado, entendeu? Vamos lá, Apocalipse 12, 7, está aqui. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, houve uma guerra nos céus, como diz no começo da Bíblia e tal. Gênesis e Êxodo até Apocalipse vai ver isso aí constantemente. Vamos falar um pouco agora sobre a poesia. A parte poética, lembrando que ela vai falar muita mensagem de esperança, de conforto, de segurança para você, principalmente quando você lê Salmos. Você vai estar lendo Salmos e vai estar ouvindo palavras ali que te ajudam muito. As profecias, que são a terceira parte, eu vou deixar para falar por último. Vamos aos evangelhos, que são 4. 85 a 87% entende-se como se lê. Você pegar ali a Mateus, Marcos, Lucas e João, 85 a 87% você vai entender como se lê. Você entendeu? E é coisa simples. Vamos lá. Jesus estava andando e viu um cego. Ele colocou a mão em seus olhos e falou para ele, né? Colocou só a mão sobre ele e disse: veja, cego, e o cego viu. Aí eu te pergunto, isso é simbólico ou isso aconteceu de fato? Isso aconteceu de fato. Então, com certeza aconteceu de fato. Então, Jesus fez mesmo aquilo. Então, como estava escrito, foi feito mesmo. É o que eu acabei de falar. 85% do que está ali aconteceu. Outro exemplo, Jesus estava andando e encontrou um paralítico e disse: o que queres que eu faça? Aí o paralítico disse: quero andar, quero ficar bom e tal. E Jesus falou: levanta-te, pega a tua cama e anda. E o paralítico levantou e andou. Isso é simbólico ou literal? Com certeza isso é literal. Pense agora de outra forma. Você viu ali que você leu, você entende, correto? Você começou a ler, leu ali a paradinha do cego ou do paralítico e você entendeu. O que estava escrito lá realmente aconteceu. Agora vamos lá. Jesus disse-lhe: eu sou o bom pastor e você é a ovelha. Eu te pergunto, você é uma ovelha? Não, você não é uma ovelha. Você é uma pessoa, você tem 2 pernas, tem 2 pés. Uma ovelha tem 4 pernas e 4 patas. Entendeu? Então Jesus falou isso em parábolas. 15% do que está escrito não é como se lê. É a prova disso aí. Jesus falou com parábolas. Jesus não está falando que você é uma ovelha, né? Jesus não está te chamando de animal. Jesus está falando que você é uma ovelha, que ele é um bom pastor e tal. Vamos lá. Vou te dar outro exemplo.
Jesus nos advertiu com a parábola entre o trigo e o joio. O trigo são pessoas fiéis e o joio são pessoas infiéis. Não significa que você que está aí em casa é o trigo ou que você é o joio. Não significa isso. Isso foi uma parábola. Foi um jeito que Jesus se expressou. Mas isso caracteriza em que 15% do que está escrito, que a gente lê, não é como a gente lê. Vocês estão entendendo? 85% é como você lê, 15% não, porque os 15% foi escrito nos evangelhos como parábolas. Correto? Tudo bem? Vamos partir agora para cartas. As cartas, 90% entende-se como se lê e 10% não entende-se como se lê. Mas o interessante é o seguinte, ligado à profecia. O tempo todo isso está ligado também à profecia. A profecia da Bíblia foram escritas em linguagem simbólica, especialmente o Apocalipse. E também o livro de Daniel, como eu falei no começo da pregação, que eu falei que Daniel e Apocalipse eram os livros mais complicados. Vou dar uma pausinha aqui. Porque eu falei sobre as poesias, porque eu estava falando sobre cartas e tal. Eu estou separando a Bíblia, eu separei assim para vocês estarem entendendo que algumas partes da Bíblia, o que você consegue ler, você entende. É o que está escrito, como se lê, você entende, e outras partes não. Agora eu estou chegando na profecia. A profecia, como eu disse, é um dos livros mais difíceis de serem entendidos. Veja comigo aqui, algo que preocupa muita gente. Eu vou falar alguma coisa que todo mundo fica meio assim, né? Muita gente não gosta de estudar o livro de Apocalipse. Profecia, não vou estudar sobre profecia não, é complicado, é difícil. Você sabe o que é difícil? Vamos comigo abrir Apocalipse 7, versículo 1. Você vai entender o que eu estou falando. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O problema da terra é o seguinte, não é bem um problema da terra. O problema, primeiro, que as pessoas não gostam é porque as pessoas não entendem. O que falou nesse versículo? Que a palavra de... Como que eu vou te explicar? A terra não é quadrada, não é retangular. A terra é redonda. Então está falando ali que colocou 4 anjos em 4 pontas. Então está falando que os 4 anjos vão ficar... A terra, primeiramente, ela é redonda. Os 4 anjos vão segurar os ventos. Como que a gente segura o vento? Não tem como. Então, se você parar para analisar, é como se fosse uma parábola. Então, 95% do que está na profecia, você não consegue entender. Como que você não consegue entender? Pô, Johnny, mas a palavra de Deus está falando que 4 anjos vão ficar sobre a terra, nos 4 cantos da terra, segurando o vento para não soprar sobre o mar e tal. Pois é, a palavra de Deus está falando isso. Mas não é nesse sentido. E futuramente nos outros capítulos você vai estar entendendo. Esse aqui é só o primeiro capítulo. Eu estou dando uma pincelada para você começar a entender o que é profecia, poesia e tal. Nos outros capítulos eu vou estar falando bem melhor sobre isso aí. Você quer ver outro exemplo? Vamos comigo em Apocalipse 12, versículo 1. Vamos comigo lá no Apocalipse 12, no verso 1. Apocalipse 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, e saber uma mulher vertida no sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Pô, tá falando aqui então que é uma mulher muito bonita, né? Mas não é isso aqui que vai acontecer, claro que não. Você não vai ver uma mulher andando com uma coroa na cabeça. Você vê isso na sua casa? Não vê na sua rua. Não é isso que Deus está falando, não é isso. Então, como eu disse, 95% do que está escrito não é na profecia, na parte profética. Eu quero que você entenda bem isso comigo, para depois não ficar algo assim, meio confuso para você. Vamos lá, Apocalipse. Eu quero que você chegou na parte canseira, onde todo mundo tem medo. Capítulo 13, vamos lá. Capítulo 13, no verso 1, diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças,
e sobre o chifre 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Algumas pessoas acham que é pecado ir à praia. Você sabe por quê? Porque elas acreditam que a besta vai surgir do mar. Uma ignorância, é um absurdo isso, gente. Fica encabulado. Não é que vai sair uma besta de dentro do mar. Não, não é isso. A palavra de Deus fala isso aqui, mas não é isso que vai acontecer. Nos próximos capítulos eu quero estar entrando, aprofundando para vocês entender o que são isso. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é que nas partes proféticas da Bíblia, 95% não se entende como se lê. Certo? Porque a palavra de Deus é clara em alguns aspectos, na parte histórica, na parte poética, você entendeu? Nas partes de cartas, no Evangelho, é bem clara. Às vezes tem ali 15%, como na parte evangélica, que não se entende, porque é uma palavra, mas a parte profética você fica com essa dúvida. E sabe como? Primeiro, eu quero te dizer algo. Por que as pessoas não querem estudar profecia, não querem estudar o livro de Apocalipse? Porque as pessoas falam errado, porque as pessoas falam profecias erradas, porque as igrejas hoje falam profecias erradas. Sabe por quê? Eu vou te dizer, é porque não estudam a palavra de Deus. E você que está aí, você está de parabéns, porque você está estudando a palavra de Deus, você está buscando conhecimento. E o Visão de Águia TV veio para isso, para trazer conhecimento para você, para estudarmos a palavra, para crescermos juntos. Quando Deus falou no meu coração para ministrar sobre o conflito entre o bem e o mal, eu falei, meu Deus, por onde eu começo? E a primeira coisa que Ele colocou, mostra para o povo, vamos dividir em 5 partes a Bíblia, para apresentar uma por uma, o pessoal começa a entender aonde que se lê e entende, onde que lê e não entende, o que é parábola e tal, o que é profecia. Nesse capítulo você viu isso. Semana que vem você vai começar a entender o que é a profecia, o que são essas cabeças, o que são essas bestas. Você vai começar a entender isso no próximo capítulo. Até o último capítulo você vai começar a entender como jogar tudo isso por terra, as partes do demônio. Deixa eu te contar algo. Jesus veio para a nossa terra, para esse planeta. Jesus veio há mais ou menos uns 2000 anos, e Ele morreu na cruz, pagou um altíssimo preço pela sua vida. E quando Ele estava lá na cruz, pregado ali no sofrimento, Ele conquistou a humanidade. Quando Ele conquistou a humanidade, Ele conseguiu vencer a guerra entre o bem e o mal, porque Jesus carregou sobre Ele todos os pecados, todas as coisas ruins. Então, o que eu tenho para deixar para você é nesse primeiro capítulo, que eu peço a Deus que abra seu entendimento para você estar entendendo isso aqui, não ficar com ignorância, porque no próximo capítulo vai vir coisas fortes para cima. Nesse agora não teve como eu falar, porque tinha que ter essa introduçãozinha básica, mas na semana que vem já vai vir coisas fortes. No terceiro capítulo, para o quinto capítulo eu estou com planejamentos grandes para vocês, porque tudo isso aqui foi estudado. Eu estudei, estou lendo livros, pesquisando na internet, lendo a palavra de Deus, na Bíblia, e é claro, o Espírito Santo primeiramente está falando sobre o meu coração, sobre essas palavras. E eu tenho certeza que você vai ser muito, extremamente abençoado, porque olha, Jesus veio, pagou um alto preço, morreu na cruz por nós, e todos os pecados foram lavados. Eu me pergunto, será que eu consegui vencer a guerra entre o bem e o mal? Eu estou conseguindo vencer esse conflito, e você está conseguindo vencer esse conflito? Você vai conseguir vencer esse conflito, porque nós vamos vencer juntos, estudando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, ouvindo o Espírito Santo falar conosco. Abra seu entendimento para que a gente possa estar falando cada vez mais. Essa foi a primeira parte, né, tipo, como se fosse uma aula falando sobre a palavra de Deus, mas não é bem uma aula, é o Espírito Santo que está falando, pediu para estar fazendo essa introdução, o meu Pai Celeste, mas claro que é algo importante, porque você precisava de saber sobre isso. Vamos falar, para encerrar de vez, eu preferia que você abrisse a sua Bíblia em João 8, no versículo 32, conhecereis a palavra e ela vos libertará. É a parte mais importante, e você está fazendo tudo certo, que você está correndo atrás de saber a palavra, que você está vendo esse vídeo. Então você vai ser muito abençoado, Deus vai te dar entendimento para você estar entendendo tudo que eu estou falando, e a partir dos próximos capítulos, que vai vir coisas complicadas a serem reveladas, então você vai ter que ter entendimento. Então peça a Deus entendimento durante essa semana. Amém, irmãos? E deixa eu deixar bem claro que na terça-feira é o Michel Gomes que vai estar dando a palavra do nosso canal.
E ele, claro, ele não vai estar falando sobre profecias e tal, não, que esse estudo aqui quem está fazendo sou eu. Na quinta-feira eu estou trazendo o segundo capítulo, espero que vocês estejam aí, inscrevam no nosso canal, curte no Facebook, compartilhe, comenta aí galera, vamos fazer todo mundo ver a palavra de Deus e vamos crescer muito. Quero convidar vocês para estar vindo no nosso culto no domingo, aqui no Jardim Liberdade, aqui em Goiânia, na Igreja Luz para os Povos, tem o pastor Josimar lá, o meu líder Daniel, tem uma galera muito legal lá que vai te receber bem demais, você vai estar ouvindo muita palavra de Deus, vai ser bem recebido lá. Tem um pessoal lá da nossa rede amarela, rede roxa, rede preta com Douglas e todo mundo, muita gente boa. Pessoal de Caraguatatuba de São Paulo, quero deixar um abraço para vocês, o pastor Clayton, Neemias, todo mundo aí, e que a palavra de Deus venha estar crescendo cada vez mais dentro do coração de vocês aí. E é isso aí, Visão de Águia TV, essa visão foi feita para você, essa televisão, para a gente poder estar falando mais sobre a palavra de Deus e entendendo mais, levando a palavra para aqueles que não podem estar numa célula, estar numa igreja, estar junto conosco. Beleza, galera? Então até quinta-feira da semana que vem com o segundo capítulo do conflito entre o bem e o mal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo, que eu fiz com muito carinho, estudei muito, 6 folhas aqui de caderno, aqui, estudando muito mesmo sobre essas palavras. Está aqui para vocês verem que eu estou estudando mesmo, não é a coisa da cabeça, coisa do homem, é coisa de Deus. Deus colocou mesmo no meu coração para a gente estar fazendo isso aí, beleza? Então, Visão de Águia TV é a visão que a gente faz para você. Valeu, galera, que Deus abençoe vocês. Amém.